Amém. Glória a Deus. Queridos, que construção maravilhosa que nós estamos nessa carta escrita aos Gálatas. Nós estamos aí no último capítulo, no capítulo de número 6. E a grande verdade é que o Senhor, Ele tem nos ministrado com muita profundidade, né? E eu acredito que hoje não vai ser diferente. Quando o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a região da Galácia, quando o apóstolo Paulo, ele está instruindo todas as igrejas, né? Então nós entendemos e compreendemos que é de grande valor essa noite de estudo, essa noite onde nós vamos trabalhar expositivamente a palavra de Deus. E o nosso clamor é que todos nós saiamos daqui edificados, fortalecidos, cheios de alegria, cheios de esperança, porque isso somente a palavra de Deus tem o poder de fazer em nossas vidas. Então eu gostaria que você abrisse comigo a carta escrita aos Gálatas, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 6. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite de estudo. Seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, minha querida. Eu creio que vai ser uma noite muito edificante. Gálatas, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Nós estamos aí, acho que na quarta ou na quarta-feira que nós iniciamos o capítulo 6 e nós terminamos no versículo 2. E hoje nós vamos dar um pouquinho mais de continuação desse versículo de número 2. Mas eu gostaria de ler com os irmãos para nós pegar todo o contexto. Gálatas 6, 1 ao 6, ao versículo 6. Se todos acharam, por gentileza, só diga amém, pastor. Glória a Deus. Queridos, como que funciona? É um estudo expositivo onde todos participam, onde todos edificam. Se você quer somar, se você quer edificar, só levantar a sua mão e pegar o microfone, falar e perguntar e acrescentar e somar juntos, tá? É uma noite diferente do culto de domingo, é uma noite de mesa, uma noite onde nós vamos de fato tirar as nossas dúvidas. Diz assim, Gálatas 6, 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Até aqui. Em nome de Jesus, e se Deus nos der graça, nós estudamos até o versículo 6 hoje, que eu acho muito difícil, porque tem muito assunto para a gente falar. Semana passada, desse versículo 2, que diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se eu te fizesse uma pergunta hoje, para que nós possamos iniciar, qual é a lei de Cristo? O amor. Por isso que ele fala, quem ama o próximo, cumpre a lei de Deus, cumpre a lei de Cristo. Agora, nós falamos muito, quarta-feira passada, sobre esse amor. Esse amor, ele vai exigir de nós o quê? Confronto, exortação, vai trazer edificação, abraço, mansidão. Porque esse amor que o apóstolo Paulo está falando, ele não está falando do amor natural. O amor que nós sentimos uns pelos outros. Porque o nosso amor é um amor passageiro. E o amor que o apóstolo Paulo está falando é um amor eterno, que é o amor divino.
que é o amor de Deus, que é o amor ágape, né, que é expressado através da sua palavra. Então, nesse versículo de número 2, nós falamos semana passada sobre uma ordem necessária. E qual é essa ordem necessária? Amar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros. Nós falamos semana passada que a dor dos nossos irmãos devem doer em nós também. Se não, caso contrário, nós não estamos vivendo o amor de Deus. Porque o amor de Deus é exatamente esse. Quando João capítulo 3:30, ele vai falar assim, João diz, e que diminua eu, para que o Senhor cresça. O que o João, o apóstolo João, ele está ensinando? Que de fato, para nós expressarmos o verdadeiro amor de Deus, nós precisamos desaparecer de cena. Para quem apareça? Para que o Senhor apareça. Por isso que ele diz, e que diminua eu, para que o Senhor cresça. Então só existe uma forma, uma maneira do amor de Deus ser manifestado. De que forma é essa, pastor Tiago? É nós nos esvaziando de nós mesmos. Por isso que eu falo que a maior luta que nós temos hoje não é contra o diabo. O diabo já foi vencido lá na cruz do Calvário. Já tem a sentença dele. Colossenses 2, 14 e 15 já diz, deixa muito claro. A nossa luta diária hoje, eu estou fazendo uma introdução para nós dar continuidade, para trazer uma base e um fundamento. A nossa luta hoje é contra eu mesmo. Contra a concupiscência da carne, que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo de número 6. Contra as vontades carnais, contra os desejos carnais, contra a velha natureza. Por isso que essa luta interna, essa luta constante em nós, a carne querendo fazer uma vontade que é contrária da vontade de Deus, e o Espírito querendo fazer a vontade que é a favor da vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que aquilo que nós vamos fazer é reflexo, é resposta daquilo que nós estamos nos alimentando. Perfeito, então nós entendemos que se eu me alimento das coisas de Deus, das coisas espirituais, das coisas celestiais, das coisas eternas, automaticamente o fruto que vai ser visto na minha vida vai ser um fruto que vai glorificar a vida de Deus. Amém ou não amém? Amém. É simples. Falar é simples. O processo é agora, a luta é botar em prática isso. Porque a vontade carnal, ela não quer se prostrar às coisas espirituais. A carne, ela não quer que nós tenhamos comunhão, intimidade, que nós venhamos nos reunir num momento de edificação, porque isso aqui vai trazer luz, crescimento, avanço para o reino, sabedoria, discernimento, vai nos tirar da ignorância, não vamos ser conduzidos pelos falsos profetas, não vamos ser manipulados por esses falsos profetas, esses mercenários da fé, que estão brincando com o nome de Deus, porque o reino de Deus não é brincadeira. É muito sério isso aqui, nós estamos tratando com vidas, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, com a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que nós precisamos ter entendimento, clareza e consciência daquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Por que é que você saiu do seu conforto, do lar, da casa, onde estava tudo bem, quentinho, talvez lá assistindo uma Netflix, tal, para vir aqui hoje? Para conhecer mais do Senhor, para ter mais entendimento da palavra, para não ser conduzido pela ignorância do nosso pensamento, que nós vamos falar bastante sobre isso hoje, que é exatamente o papel dos falsos profetas. Porque Paulo, quando ele está escrevendo a carta aos Gálatas, ele está confrontando os falsos profetas. Aqueles judeus que estavam ignorando o sacrifício da cruz. Perceba, de que forma que eles ignoravam o sacrifício da cruz de Cristo? Quando que eu ignoro o sacrifício da cruz?
Quando Jesus Cristo não é suficiente para mim. Quando eu preciso de Jesus Cristo mais alguma coisa. Eu preciso de Jesus Cristo, e vou dar um exemplo claro aqui, mais o corredor do fogo, o corredor do milagre. Eu preciso de... Os Gálatas, eles falaram assim, nós precisamos e nós cremos em Jesus, mas nós precisamos de Jesus mais ser circuncidados. Eles estavam dizendo, a obra de Cristo na cruz do Calvário não foi suficiente. Nós precisamos dar uma força para Jesus, então nós temos que fazer uma obra humana. Eles estavam dizendo que a obra humana e externa era mais poderosa que a obra de Cristo na cruz. Olha que loucura. Por isso que o Evangelho, ele vai nos ensinar de um tema muito importante acerca da suficiência de Cristo em nossas vidas. Quando nós entendemos a suficiência de Cristo em nossas vidas, verdadeiramente nós somos libertos. Nós somos libertos da ignorância, nós somos libertos da manipulação, nós somos libertos do sistema religioso. Eu falo muito isso porque aqui é um culto de estudo, irmão. Esse culto de estudo nós vamos mais profundo mesmo. Tem assuntos que nós tratamos na quarta que nós não tratamos no culto da família. Culto da família a gente vai mais suave e tal, mas aqui não tem como. Aqui nós vamos ter que ser direto e profundo. Por quê? Porque a igreja precisa entender o propósito dela. O propósito da igreja é expressar a vida de Cristo Jesus, e ponto final. O Evangelho de Gênesis, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um propósito: revelar o Filho de Deus, o Salvador. De Gênesis a Apocalipse, Deus está preocupado em revelar o Filho dele para nós. Então, a preocupação de Deus, primeiramente, é com o seu Filho. Se nós estamos no Filho, nós estamos bem, seguros, protegidos, salvos, cheio de esperança, cheio de alegria, cheio dos frutos. Agora, se nós estamos fora do Filho, lascou tudo, irmão. Porque a promessa é essa, a vida eterna. E a vida eterna é que conheço a Jesus e o Pai, que tenho intimidade, que tenho a revelação de quem eles são. O que eu estou falando é bíblico. Eu só estou falando com vocês e tentando lembrar onde que está, se não me falha a memória. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12. Alguém pode ler, por favor? Ah, porque Deus prometeu para mim um carro novo, uma casa nova, e prometeu um monte de bens material. Não. Jesus Cristo nunca veio falar acerca disso. Jesus Cristo veio anunciar o reino de Deus. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, lá no final da Bíblia, versículo 12 ou 13. É isso ou não? 13. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo... Pode ler o versículo 12 e 13, por favor, pastor. Quem tem o Filho tem a vida. Segura. João está falando assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho? Quem é o Filho? Jesus Cristo. Então, aqui se cumpre de fato a palavra de Jesus Cristo quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vida é essa? A vida em abundância. Por isso que quando o Senhor Jesus Cristo fala que nós teremos vida e vida em abundância, Ele não estava se relacionando ao natural e ao passageiro e ao externo. Essa vida em abundância é a vida eterna de Deus. Mas Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, em nos dar mimos. Mas quando Ele está falando dessa vida de abundância, irmãos, não tem nada a ver com o natural aqui, o mundo que nós estamos vivendo. É vida eterna. E agora no versículo 13, primeira epístola de João, 12, capítulo 5, versículo 12, fala: quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Segura aí. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que vida é essa? A vida eterna. Por isso que o Evangelho, nós batemos muito nessa tecla e nós precisamos. O Evangelho, ele precisa ser cristocêntrico, irmãos. Se nós estamos aqui é porque nós queremos conhecer cada dia mais um Evangelho cristocêntrico.
Por que cristocêntrico? Porque cristocêntrico é um evangelho onde Cristo Jesus é o centro, é prioridade, é o início, é o meio, é o fim de tudo e de todas as coisas. Amém? Amém. Do contrário, nós vemos um evangelho antropocêntrico, aonde o homem é importante, aonde o homem é o poderoso, aonde o homem é o semideus, aonde o homem tem que dar ordem, tem que governar a vida de todo mundo e ninguém pode dar um passo sem falar com o homem. Por quê? Porque ele é o semideus. Isso não existe. Uma coisa é honrar, outra coisa é manipular pessoas. Substituir, isso, boa. Uma coisa é honra, outra coisa é substituição. Uma coisa é ser representante de Cristo, outra coisa é substituir a Cristo Jesus. Nós não estamos aqui para substituir a Cristo, nós estamos aqui para representá-lo, e é diferente. Continua lendo, pastor, por favor. Quem não tem o Filho não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Perfeito. E a promessa, está lá no versículo 23, será? 14, versículo 14, pode ler o versículo 14. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. Não é isso. É a 14. Não, então não é esse texto que nós vamos ler. 1 João 5, 13. Deixa eu só achar aqui. É o versículo 11, irmãos. 1 João 5,11. E a promessa é essa: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Então a promessa de Deus sempre está relacionada com Cristo Jesus. Então quando Paulo está falando aqui no versículo de número 2 de Gálatas, agora vamos voltar para o nosso texto base, Gálatas, capítulo de número 6, e o versículo de número 2, que vai falar assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo está falando que nós precisamos sempre, carregar coletivamente as cargas uns dos outros, ou seja, como igreja nós precisamos cuidar uns dos outros. Por que Paulo está falando isso? Porque o amor apenas de palavra é hipocrisia. Quem ama de palavra e não de prática de vida e de ação é um hipócrita. A pessoa que chega e diz assim para você: ó, pastor Guilherme, eu te amo, conte comigo, meu irmão, ó, tamo junto. Mas na primeira BOzinho que dá, você vira as costas assim, ó, cara, eu não quero mais saber de estar contigo, não quero mais saber da tua vida, não me procure. Irmão, peraí, que amor é esse? Esse não é o amor de Cristo. O amor de Cristo, se você vê que o pastor Guilherme, como ser humano, que está no processo, assim como todos nós estamos no processo, se ele der uma bola fora, nós vamos chegar com o amor de Cristo e exortá-lo. E dizer: pastor Guilherme, eu estou te pegando de exemplo, irmão, não é que o pastor fez, o pastor não falou dele nada, pelo amor de Deus. Pastor Guilherme, eu te amo muito em Cristo, e por te amar eu quero falar uma verdade para você. A palavra de Deus diz assim, 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 e você precisa se posicionar em Cristo. Isso é amor, e vamos caminhar juntos, porque isso é definição de vida. Então o amor não pode ser só de palavras. Amor tem que ser expressado através de uma vida. E nós estávamos falando sobre isso, que amar o próximo é cumprir a lei de Cristo. Nosso exemplo eterno, nós temos o nosso exemplo eterno. E quem é o nosso exemplo eterno de amor, que cumpriu o amor, senão Jesus Cristo? Ele não apenas promulgou essa lei, mas ele exemplificou essa lei do amor. Como o pastor Tiago? Vivendo e expressando. Nós vemos em Jesus Cristo uma ternura, irmãos. Pastor, o que é ternura? Amorosidade.
atenção, cuidado, delicadeza. Nós vemos essa ternura que o Senhor tratou na vida das pessoas. E eu quero te trazer alguns exemplos. Por exemplo, o ladrão da cruz, a gente vê essa ternura, esse cuidado, esse amor. Nós vemos na vida de Pedro esse amor. Nós vemos essa ternura no paralítico de Jerusalém. E nós vemos essa ternura, esse amor, essa atenção, esse cuidado, essa delicadeza na mulher que foi apanhada em adultério, em João capítulo 8. Quando todo o povo estava querendo ir para apedrejá-la, acusando, porque ela era uma pecadora e foi pego em ato de adultério, o que o povo queria fazer? Matá-la. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. E tu, Senhor, o que tu dizes? Os fariseus sempre querendo colocar Jesus na parede como se conseguisse, e se tivesse essa autoridade. E tu, o que dizes? Ele desmonta, irmãos. Ele desmonta, a deixar muito bem claro que aquele que não tem pecado, que atire então a primeira pedra. E o que acontece? Do mais velho ao mais novo, todo mundo vira as costas e sai. E segue a sua vida. E a mulher já ali desesperada. A mulher olha para Jesus, não entende nada, Jesus simplesmente dá uma palavra de amor. Vai e não peques mais. Esse é o amor. Cuidou, zelou, protegeu, exortou, ensinou e disse: se posiciona, se posiciona. Se você pecou hoje, se você se desalinhou, se você saiu dos propósitos de Deus, pastor, o que eu devo fazer? Se arrependa do teu pecado, verdadeiramente, genuinamente, se prostre ao Senhor e continue a caminhada, meu irmão e minha irmã. Vida que segue. Só o que nós não podemos é ficar nessa oscilação. O Evangelho não nos ensina, vou pecar hoje, agora não vou mais pecar, eu quero pecar de novo, eu não vou pecar. Isso aí já não é mais fruto. Isso é um governo daí. Aí se trata de um governo diabólico. Né? Isso João deixa muito bem claro lá. Então o que nós entendemos quando se trata desse amor? Né? Que nós cumprimos a lei de Cristo amando uns aos outros. E quando nós vemos esse amor na vida de Paulo, nós estamos vendo que Paulo, especificamente nessa carta escrita aos Gálatas, ele está o quê? Ele está condenando aqui a atitude dos legalistas. Paulo está condenando a atitude dos legalistas. Por quê? Porque os legalistas, eles não estavam interessados em carregar o fardo uns dos outros. Mas os legalistas, eles estavam preocupados, interessados em colocar no ombro das pessoas fardos mais pesados. Ou seja, abra comigo Atos dos Apóstolos. Meu celular descarregou. Alguém lê, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 10. Nós estamos falando que Paulo ele está condenando a atitude legalista, dos legalistas. E ele mostra que os legalistas eles estavam mais preocupados em colocar nos ombros das pessoas esse fardo e não de tirar. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 10. Quem for ler, levanta a mão, por favor. Deixa que eu pego aqui, pastor Guilherme. Aqui. Só o 10. Atos 15, 10. O que diz aí no Atos 15, 10? Vamos lá. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Aqui, os discípulos estavam, de fato, sendo confrontados por quem? Por pessoas legalistas. Por que vocês estão querendo atar fardos tão pesados que nem nós conseguimos suportar? Tipo assim, era mais ou menos assim que eles estavam ministrando. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço.
Irmão, isso não funciona no Evangelho, não. A tua vida, ela precisa estar de acordo, coerente com o Evangelho da graça de Deus. Não adianta vir aqui, ó, vou vir aqui e vou vir falar, ó, irmãos, porque isso não pode, aquilo não agrada o coração de Deus. E eu saio dessa porta para fora, eu vou lá e faço. Que autoridade que eu tenho? Nenhuma. Irmão, vocês não podem falar palavrão, porque isso não glorifica o nome do Senhor. Paulo, em Efésios, vai nos ensinar que nós não devemos falar palavras torpes. Eu saio daqui para fora e começo a falar um monte de palavrão para as pessoas. Que autoridade que eu tenho? Não tem vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Versículo bíblico não transforma a vida de ninguém. O que transforma é Jesus Cristo, irmãos. Se você pegar pessoas desviadas, morador de rua, nós falamos bastante disso, porque nós fizemos um trabalho com moradores de rua durante 2 anos, almoço, gerando vidas. 98% deles é afastado dos caminhos do Senhor, conhecedor da palavra. Você vai ler um versículo bíblico e diz, esse eu já sei, pastor. E aí, resolve a vida deles, eles saber o versículo bíblico? Não resolve, porque tem que colocar em prática. Evangelho é prática, é ação. Nós precisamos nos submeter. Então, nós precisamos entender que era com essa raça de fariseus que Paulo estava confrontando. Por quê? Porque os fariseus eram especialistas em atar fardos difíceis de carregar no ombro dos homens. Abra comigo, alguém lê, por favor, Mateus 23, 4. Olha só o que vai falar essa palavra. Evangelho de Mateus, eu quero que todos achem para acompanhar aí na Bíblia. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo de número 4, por gentileza. Coloca NVI, se tiver, pastor. NVI, então. NVI. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Meu Deus. Isso era o que os fariseus faziam. Eles colocavam fardos pesados nas pessoas. E eles não estavam nem aí, nem se preocupavam, porque sabe por quê? O legalista, olha só que profundo é isso. O legalista é sempre mais severo com as outras pessoas do que consigo mesmo. Ele sempre vai atar a fardos pesados para os outros. E consigo mesmo ele quer a vida boa, a vida mansa, a vida fácil. Ele não está nem aí. Ele se dando bem, o resto que se lasque para o fariseu. Traduzindo para nosso tempo, para nós entendermos melhor. Eu estou me dando bem, está tudo certo. Está de boa, irmão. Estou de boa. Não, não é isso aí não. Vamos para o versículo de número 3. Gálatas, capítulo 6, versículo 3. Deixa eu ler. Gálatas 6, 3. Abre para mim, faz favor. Gálatas, capítulo 6 e versículo 3. Finalizamos o versículo de número 2 aqui. Agora nós vamos entrar no versículo de número 3. Gálatas 6, 3 vai dizer assim: se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Vamos entender um pouquinho mais esse versículo. Qual é a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito desse versículo de número 3? Primeiro ponto, para você que está anotando, é: um autoexame falso te leva ao autoengano. Um autoexame falso te leva a um autoengano. Um autoexame falso vai te levar a um autoengano. Aqui, o apóstolo Paulo, ele dá a entender que qualquer crente que se alegra ser alguma coisa, vou repetir, aqui o apóstolo Paulo, ele dá a entender que qualquer crente que se alegra ser alguma coisa, está enchendo a sua mente de fantasia. Por quê? Vamos entender. Por isso que nós precisamos entender.
Por isso que um dos grandes perigos do confronto às pessoas que tropeçam, um grande perigo ao confrontar as pessoas que caíram em pecado, que é isso que Paulo está tratando, desde o versículo de número 1. Esse grande perigo é o quê? É nós nos dirigirmos a eles com um ar de arrogância, arrotando a nossa pretensa santidade. Espera aí. Lê de novo o versículo 3, por favor. Aquele que pensa, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Por isso que Paulo diz assim, quando alguém for tratar com outra pessoa, deve ser com espírito de mansidão, ou seja, tem que ser humilde. Por quê? Porque não há nada mais contrário à santidade do que o orgulho. E as pessoas vão se achar orgulhosas por pensar que são melhores do que o outro irmão, porque eu não pratiquei tal ação ou tal delito. Então nós precisamos entender e compreender, irmãos, que nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos maiores do que ninguém. Nós não somos menores do que ninguém. No reino de Deus nós temos que cuidar uns dos outros. O pastor não é maior do que os membros, do que eles falam ovelhas. Cara, não tem diferença nenhuma. Se eu pecar e não me arrepender, eu estou lascado. Há uma condenação eterna para a minha vida. Assim como qualquer um outro que pecou e não se arrependeu, tem uma condenação eterna. Existe essa hierarquia para ter ordem e decência no culto. Mas no reino de Deus somos todos filhos. Somos todos filhos e filhas amados pelo Senhor. Domingo agora nós falamos sobre isso. Domingo a mensagem foi amados pelo Senhor, amados e o amor, filhos de Deus e família de Deus. Filhos amados e família de Deus. É isso? Pode falar, Jean, por favor. Espera aí, leva lá, deixa que eu levo lá. Desculpe interromper o senhor. Cara, falando sobre essa questão aí da gente ser alguma coisa, né? Sobre querer ser alguma coisa. Parece que quanto mais o cara vai se aprofundando na Bíblia, assim, na palavra de Deus, dá a impressão que a gente não tem nada, e não é nada. Assim, é como se a palavra de Deus não nos desse garantia de nada. Tem até o versículo que eu até abri aqui, 2 Coríntios 6 ali, que fala sobre, assim, ele tem a consciência que ele não tem nada ao mesmo tempo tendo tudo. Então, é como se a palavra de Deus não desse garantia de nada, né? A gente vê ali, por exemplo, João. Cara, Jesus disse que ele era, entre os nascidos de mulher, o maior. Ele era o maior, só que isso não garantia nada para ele, né? Jesus reconhecia ali a pessoa quem ele era na terra ali. No plano natural, não garantia nada. Sim, exatamente. No eterno, ele tinha tudo. Exatamente. A vida de Deus. Por isso que, infelizmente, a gente vê em igrejas, isso dentro de igreja acontece. Porque assim, graças a Deus aqui não. Mas tem lugares que você vê, cara, é uma briga, é um querendo furar o olho do outro, é um querendo derrubar o outro ali para ver quem se aparece mais, quem canta mais, quem canta melhor, quem prega melhor, quem fala mais bonito, e isso e aquilo. Quando, cara, não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que eu sou. E se eu sou filho de Deus, a cada dia que eu tenho essa consciência de filho de Deus, e eu tenho a revelação da palavra de Deus, mais eu vou desaparecer. Porque eu vou entender que não se trata de mim, se trata da vida de Deus. E tudo o que eu fizer é para que Ele seja engrandecido e glorificado. Você está entendendo? Pode falar, pastor Guilherme. Quer falar mais, Jean? Fala aí. Não, só concluindo. Por mais que ele tivesse o reconhecimento, né, ele era alguma coisa. Sim, reconhecido. Ao mesmo tempo não valia de nada para o destino dele. Ele não tinha controle do destino dele. A gente vê ele preso, por exemplo. Preso. Né? O cargo dele não garantia nada naquele momento ali. João está falando? Sim, João Batista, no caso. Cabeça decepada, numa bandeja, entregue. Você está entendendo? É que eu entendo porque, assim, ó,
toda essa questão de uma falsa segurança é relacionado a fora de Cristo. Se está em Cristo, você tem toda a segurança. E tudo Sim. é válido Sim. em Cristo, tudo que é em Cristo e de Cristo. Por que o apóstolo Paulo, com todo o conhecimento, toda a trajetória que ele teve, estudando aos pés de Gamaliel, sendo um cara expert na palavra de Deus, conhecedor, né, íntegro da palavra e com zelo pelo aquilo que ele conhecia, Sim. por que chega a um certo ponto ele fala assim, ó, eu considero como esterco Sim. essas coisas que se passaram, entendeu? Tudo que não é Cristo, eu considero relativamente como cocô, nada, entendeu? Porque ele entendeu que tudo se resumiu em Cristo, que toda a vida está em Cristo, que se não for Cristo, não é nada, entendeu? Então tudo aquilo que não é em Cristo, não está em Cristo, não flui do Espírito Santo, né, de Cristo, é de fato uma falsa segurança. E não é só uma falsa, né? É uma segurança que não pode enganar, é uma areia. É uma areia. Não existe uma segurança, na verdade. Pode enganar a nossa mente. É isso aí. Perfeito. Toda Não vale de nada. Toda sustentabilidade tem que partir desde um fundamento, que é Cristo. Se não tiver no fundamento correto, cara, uma hora céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, né? Permanecerão para sempre. Então, é o fundamento correto. Estando sobre isso, já era. O restante... Falando sobre isso que o pastor Guilherme e o Jean falaram, abra aí a tua Bíblia em Apocalipse 3,14, para nós termos respaldo bíblico. Respaldo bíblico daquilo que o pastor Guilherme acabou de falar. Por isso, irmãos, Apocalipse 3,14. Nós vamos entender que essa igreja de Laodiceia, ela foi reprovada ao dar nota máxima a si mesmo, estando em precária situação diante de Deus. Por isso que não é por aquilo que eu faço, porque tem um monte de gente aí que é lobo vestido de ovelha, fazendo um monte de coisa que não glorifica a Deus, que não agrada a Deus, e que não tem nada de Deus. E está dizendo assim, ó, não, porque em nome de Deus, porque Deus me revelou, porque Deus me falou, porque Deus me direcionou. Não tem nada de Deus. Mas ele está dando uma nota máxima a si. Quando a gente compreende aquele versículo que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, já nos coloca no lugar de pecador. Sim. E a gente compreende que a graça que Deus nos deu é imerecida, independente do que a gente faça ou deixa de fazer, é graça imerecida. Já nos coloca de novo, novamente, em um lugar de humilhação, de rebaixo, independente de quem esteja, né? E aí a gente compreende que, independente do que eu faça dentro da obra de Deus para as pessoas ou fora, fazendo, isso também não impressiona a Deus. E se eu não fizer também, se eu deixar de orar, também não vai decepcionar Deus, porque Deus nos enxerga em Cristo. Né? Não enxerga a Tati, ou a Clara, ou o Caio. Enxerga, quando Ele nos olha através dos olhos de Cristo. Por isso que precisamos estar no Senhor para receber o amor do Pai. Porque Sim. onde está o amor de Deus? No Filho. O João vai deixar isso muito claro. E assim, eu creio que assim, a gente tem fé e os frutos da fé são o amor. E através do amor a gente suporta muitas coisas, mas não pela nossa força natural, mas através do espiritual. Exatamente. Esse amor divino, esse amor vida de Deus, né? Perfeito. Até para repreender os filhos ou conversar, a gente tem que se colocar Tudo desde e enxergar Cristo. dentro deles que eles também portam a vida de Cristo, que a gente também é alimentado através dele, também a gente é ministrado através deles, né, através de uma criança, assim como também a gente precisa orientá-los de maneira
correta, porém também com respeito, né? Sim. Respeitando os princípios, mas sempre falando a verdade. Isso, trazendo a verdade com respaldo da palavra. Sempre orientando através do Evangelho, não tem outro caminho. Né? Perfeito. Abra comigo em nome de Jesus Cristo, Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 14. A igreja de Laodiceia. Essa igreja foi reprovada. Por quê? Porque ela se deu uma nota máxima a si mesmo, estando ela em precária situação diante de Deus. Vamos ler aqui então, abra comigo aí, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Agora, a partir do versículo 15, veja bem o que diz a palavra do Senhor. Eu sei as tuas obras. Primeiro ponto, o Senhor nos conhece. De fato, quem nós somos. O Senhor é quem nos conhece. Ele diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Tomara que foras frio ou quente. Meu, olha que pancada, né? Ele está dizendo assim: eu te conheço, igreja de Laodiceia. Eu te conheço, você não é frio e nem é quente, antes fosse quente ou frio. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como que essa igreja pode dizer? Ele diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia se afirmando, se promovendo, se autopromovendo, e o Senhor chega dizendo: opa, peraí, não é assim não. Eu conheço as tuas obras. Você não é quente nem frio, antes fosse. Mas você é morna, e por ser morna, agora eu vomitar-te-ei. E como que você diz que você é rica, que enriquecido está, que de nada tem falta? Daí o Senhor vem e traz a verdade. Não sabes que és um desgraçado? O que é desgraçado? Sem a graça de Deus. Um desgraçado sem a graça de Deus está morto na vida de Deus, na vida do Espírito. É miserável, é pobre, é cego e é nu. E ele diz aqui: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. E eu repreendo e castigo todos quantos amo, se pois zeloso, e arrepende-te. Ou seja, se arrependa e se revista de Deus, de Cristo, porque senão nós estamos complicados. É o que está acontecendo aqui na igreja de Laodiceia. Por isso que o que nos faz generosos, o que nos faz humildes, o que nos faz mansos, compassivos, prestativos para com os demais, é de fato entender e dar-nos conta do pouco que nós somos, ou do nada que nós somos sem Cristo. Porque nós jamais, irmãos, seremos compassivos, humildes, mansos, prestativos e generosos sem a vida de Deus. Não, nós não vamos nem se preocupar com o próximo. Você acha que nós vamos perder, porque daí é perder tempo, né? Sem a vida de Deus, é perder tempo. Não, cara, minha vida está muito acelerada e o tempo está passando muito rápido e eu não tenho tempo para mais nada. E daí a gente seleciona as prioridades. E se na prioridade não for Cristo, aí nós seremos desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E pode dar glória a Deus, e pode dizer aleluia, e pode estar dentro da igreja.
Olhando para essa palavra, é nítido que a gente vê que não se trata de uma vida de aparência, mas de Nunca se tratou. de uma essência, né? Como o próprio apóstolo diz, que nós recebemos tesouros dentro de vasos de barro, ou seja, há um tesouro dentro de nós, e esse tesouro é a vida de Cristo. E quando a gente fala de uma aparência, olhando para Apocalipse, a gente vê nitidamente que Cristo de fato conhece o nosso coração, conhece a nossa intenção, conhece aquilo que a gente está verdadeiramente vivendo ou a gente está mascarando. Isso me faz lembrar daquela passagem da figueira. Sim. Que a figueira, Jesus amaldiçoou a figueira para ela nunca mais produzir fruto. E é interessante que a própria história, ela relata o porquê que Jesus fez isso. Ela fala que Jesus se aproximou, viu que não tinha fruto e amaldiçoou. Mas por que ele amaldiçoou? Porque não era ainda tempo, não estava na estação correta de produzir o fruto. Ou seja, aquela figueira estava com uma aparência de que tinha fruto, mas não tinha fruto. E Jesus amaldiçoou. Então isso faz a gente refletir de que não se trata do que nós mostramos, do que nós fazemos de ser bom, ou de uma postura boa ou ruim. Não se trata de ter e portar o caráter, a vida de Cristo dentro de cada um de nós. Se Deus se portasse pela aparência, Davi nunca seria o rei de Israel. Davi nunca seria o homem segundo o coração de Deus. Porque o que Deus quer? Uma pessoa que de fato se arrependa genuinamente. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus, fazendo todas as loucuras que ele fez, pecando como ele pecou? Porque ele se arrependeu de verdade, irmãos. Ele se arrependeu, ele tinha um coração quebrado. Senhor, tira tudo de mim, só não tira a tua presença da minha vida. Pode tirar palácio, pode tirar riqueza, pode tirar o exército, pode tirar os soldados, pode tirar o que quiser de mim, só não tira a tua presença da minha vida. Ele entendeu a preciosidade da vida de Deus. Cara, isso é profundo. Daí a gente fica preso nas migalhas naturais e externas e esquece do tesouro eterno, que é a vida de Deus. Então, Davi, quando foi ungido a rei, que quando o profeta Samuel vai lá na casa do pai de Davi, Davi estava onde? Estava no pasto, fazendo o quê? A sua missão. E aí os irmãos de Davi, todos homens de guerra, preparados, fortes, homens de guerra preparados, e o pai pensou, estamos garantidos, tá? Todo mundo, os filhos estão aí, um vai ser ungido a rei. Porque os caras são grandão, são bonitos, são belos, são formosos, são fortes e preparados para a guerra. Deus fala com o profeta antes de entrar na casa do pai de Davi: não atenta para a aparência externa, porque os meus olhos estão no coração. Por isso, exatamente, esse arrependimento, essa consciência do arrependimento é uma obra divina, não somos nós. Tudo, irmãos, vem dele. Tudo que vocês imaginar, vem dele e volta para ele. Eu fui salvo, graça de Deus. Eu amo a Jesus, graça de Deus, ele despertou nosso coração. E porque eu não vivo sem ele? Foi ele que te tocou, foi ele que te achou primeiro, foi ele que te amou primeiro. Tudo vem dele primeiro. Resumindo, nós não somos nada sem a vida de Deus. Com a vida de Deus, nós somos filhos e filhos preciosos aos olhos do Senhor. Filhos e filhos amados e amadas aos olhos do Senhor. Por isso que nós precisamos estar em Cristo Jesus, para desfrutar da paternidade de Deus, da família de Deus e do amor de Deus. Isso é tremendo, irmãos. A segurança de Deus, a proteção de Deus, a prosperidade de Deus, a generosidade de Deus, o fundamento de Deus, que é próprio Deus,
sabe? Então, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Pastor, mas e se nós formos a minoria? Seremos a minoria aos olhos naturais, mas aos olhos espirituais sempre seremos a maioria, porque o Senhor, Ele é simplesmente o maior de todos. Pode falar, irmã Luzia. Deixa eu pegar o microfone para a irmã Luzia. Eu vou completar 67 anos. 67. Mas nunca temi a nada. Glória a Deus. Só eu dizia, Cristo Jesus, pega em minha mão e me guia. Me leva, Senhor. Como trabalhei aqui, não tinha hora para mim chegar em casa. Glória Até o dia que o Senhor me repreendeu, me trouxe dentro de casa e até me castigou, me deu uma doença. Para mim não estar mais trabalhando. Na verdade, eu não diria castigou, porque Deus não castiga. E daí mas Deus ele- cumpriu o propósito dele na tua vida. Daí eu A disse, vontade digo, dele. enquanto eu estiver trabalhando, eu não consigo ir na igreja. Mas depois que eu parar de trabalhar, eu quero trabalhar na messe do Senhor. Amém. E medo nunca tive. Porque eu dizia, Jesus, pega na minha mão. Aleluia. Estamos juntos, Jesus, o Espírito Santo de Deus. E nunca corri perigo. Glória a Deus. 12 anos que eu trabalhei aqui. E Glória a dizem Deus. que aqui é Glória perigoso, a né? Deus. Essa palavra, pode falar, Castanho, pode falar. Aproveitar a oportunidade do microfone. Olha só, em relação a tudo que nós temos ou que somos, de onde provém, é um debate sociológico profundo aí em relação às coisas da ciência e às coisas do Criador. E em relação a isso, é importante que tenhamos uma observação para podermos fazer uma participação onde quer que estivermos, né? Então, primeiro observar que o debate que divorcia a ciência do Criador precisa ser reformado, precisa ser revisto. Porque, por exemplo, quando eu faço isso, o que significa isso? A lei da gravidade, a lei da física está dentro da ciência física. Foi o homem que fez? Não. Não. Uma das provas mais contundentes é quando nós observamos a biologia, né? A fecundação, todo o processo de fecundação, né? Do gameta masculino com o feminino, né? Se juntar, o X com X vai dar menina, o X com Y vai dar guri, masculino, tá ok? Então, olha só, tudo isso é ciência, é verdade, mas se fundamenta, a mim me fundamentou há muito tempo, porque vejam, qual seria a finalidade de sair menino e menina? Poderia sair uma espécie apenas, mas porque em Gênesis diz crescer e multiplicar. Então, é uma fundamentação teológica que vem a se sobrepor sobre o sociológico. Então, quando a gente entra nesse debate, Sim. de que tudo provém, dependendo de onde a gente está, né, é importante que a gente tenha um preparo para entrar no debate para aqueles que só defendem a ciência. A ciência. Perfeito, perfeito. E para nós finalizarmos, por causa do nosso horário, já estamos no nosso horário. Uma palavra, eu acho que tem norteado há muito tempo já as nossas vidas, e para nós finalizarmos é que o amor, e quando eu falo amor não estou falando sentimento, a vida de Deus, esse lança fora todo medo. Se não me falha a memória, é 1 João capítulo 3, 19, eu ia falar 4, 19. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos no perfeito amor, que é na vida de Deus,
nós só temos que nos preocupar em uma coisa. É 4,19, eu acho. 18? 4,18. Primeira epístola de João 4,18. Nós só precisamos nos preocupar em uma coisa: em adorá-lo, em obedecê-lo, em temer a Deus. Confiar no Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Que noite gloriosa. Lembrando a todos que amanhã, às 19 horas, nós temos o projeto aqui, Lutar por Cristo, das 7 às 8 para as crianças e das 8 às 10 para os adultos. Tivemos ontem, é terça e quinta, ontem deu aproximadamente umas 60 crianças e adultos aqui, e foi bênção de Deus. Muitas pessoas, muitas crianças, muitas vidas que nós estamos tendo a oportunidade de ministrar o Evangelho de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Pastor Guilherme, você pode orar em nome de Jesus? Como que é o nome dela? O nome da é a filha Cátia, o nome da mãe dela é Dona Celina. Dona Celina, vamos orar em nome de Jesus, colocar essa oração. Senhor, te glorificamos em todas as coisas, te glorificamos pela tua palavra, Senhor, que é vida e traz clareza ao nosso entendimento. E nós não queremos cessar de crescer em graça, em conhecimento, que o espírito de sabedoria e revelação esteja ministrando cada vez mais a nossa vida, para que nós possamos, de fato, Senhor, viver uma vida no espírito que te agrada, que te obedece, que faz a vontade do teu coração, porque o nosso desejo é estar submetidos ao teu governo e à tua verdade, Pai. Nós queremos te amar a cada dia mais e dependemos do teu Espírito Santo. Por isso nós nos sujeitamos a viver tudo o que o Senhor tem para nós. Oramos pela vida da Dona Celina e todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Oramos para que o teu Espírito Santo ministre cada um aonde estiver, para que eles possam conhecer o teu amor, a tua graça, que é constrangedora, que nos coloca num lugar de vida e de paz. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos para que cada um conheça a Ti. Acima de tudo, que eles Te conheçam e sejam livres no entendimento da vida de Cristo. Deus, em nome de Jesus. E assim também oramos para que eles recebam a cura no corpo físico, conforme o Senhor desejar tratar com cada um deles. Mas eles aceitem o processo de viver no Senhor todas as coisas, rendidos e submetidos a viver a Tua vontade. Que eles possam aprender, Senhor, a estar cada vez prostrados e Te conhecendo cada vez mais. E que entendam que através de toda circunstância, de toda tribulação, de tudo aquilo que possa acontecer nessa terra, que é transitório e passageiro, que através de todas essas coisas nós crescemos na graça do Teu Espírito, pois aprendemos grandes coisas com o Senhor. E não há nada mais precioso do que isso. Não há nada mais precioso do que conhecer a Ti. E por isso nós oramos pela vida de cada um, declarando sim a vida, declarando sim a cura sobre a vida deles. Esse é o nosso desejo, mas que acima de tudo cumpra-se a Tua vontade na vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, domingo aguardamos vocês às 19 horas, o nosso culto de domingo é às 19 horas, o culto da família, e é uma bênção de Deus.